Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques. O distanciamento que existe entre a doença no corpo e o motivo da doença no corpo. Esse distanciamento, a medicina trata somente a doença no corpo, mas a medicina não trata o motivo dessa doença no corpo. Poderíamos então utilizar Baruch Spinoza, que só morremos de tristeza. O corpo ele vai se deteriorar em virtude dessa doença que vai surgir. E essa doença surge devido a uma tristeza. Acontece uma questão que não são todas as pessoas que contraem as mesmas doenças. A doença é uma percepção que ela é diferente em pessoas diferentes. Então, não são todas as pessoas que contraem as mesmas doenças. A pergunta para a medicina seria: o que faz uma pessoa contrair uma doença? Vamos à paralaxe cognitiva. O motivo que a medicina não responde por que uma pessoa contrai uma doença, o motivo ele está relacionado à mecânica quântica. Então, nós temos um exemplo aí muito explícito, né? O que Spinoza diria? O Spinoza sabe que naquele momento ali do câncer no pulmão, aquilo ali, aquele dano no pulmão, aquela avaria, aquela patologia no pulmão, ele sabe exatamente que aquela doença é aquela doença, ele não tem dúvida disso. Como a medicina não tem dúvida disso, constatando um câncer no pulmão. A questão que Spinoza está tratando é, por algum momento de tristeza, ou um momento que houve aí uma queda dos neurotransmissores, produzindo aí um estado de desagrado psíquico de uma pessoa, naquele momento ali, aquela pessoa pode desenvolver aquilo que é o câncer. E nós estamos falando da origem. Então, nós podemos conectar a questão raiva, ódio, ressentimento. Raiva, ódio, ressentimento se nós fôssemos utilizar o recurso cognitivo de Baruch Spinoza, raiva, ódio, ressentimento é um percentual disso em um percentual de tempo. Exemplo, uma pessoa está com raiva, com ódio e com ressentimento de outra pessoa.
O tanto que ela tiver de raiva, ódio e ressentimento dessa outra pessoa, por um período de tempo X, a quantidade X de raiva, ódio e ressentimento, por um período X, exemplo, uma pessoa está com raiva, ódio e ressentimento de outra pessoa, há uma semana. Aí ela continua com raiva, ódio e ressentimento dessa. A pessoa A tem raiva, ódio e ressentimento da pessoa B. A pessoa A tem raiva, ódio e ressentimento da pessoa B durante uma semana. A segunda semana, a pessoa A permanece com raiva, ódio e ressentimento da pessoa B. A terceira semana, a pessoa A permanece com ódio e ressentimento, raiva, ódio e ressentimento da pessoa raiva, ódio e ressentimento da pessoa B. Um mês, quinta semana, sexta semana, 10ª semana. Então, em um período do zero, do início daquela raiva, ódio e ressentimento da pessoa A para B, até um período determinado, por um período determinado, uma semana, 2, 3, 10, 15 semanas, por um tal período, o corpo ele vai manifestar uma energia. Essa energia nós podemos chamá-la de tristeza. Aí pode ser do primeiro instante até do primeiro segundo, do primeiro dia até 1000 dias ou até 100 dias. Não, ele não está determinado em Spinoza por quanto tempo. Mas em um momento, aquela tristeza vai produzir no corpo da pessoa esse elemento chamado câncer. Esse é um argumento de Baruch Spinoza. Como que surgiu o câncer? Da mesma forma, vai surgir todas outras doenças. Todas. Então, esse argumento, a medicina, aí nós identificamos uma espécie de paralaxe cognitiva. Nós identificamos aí uma perspectiva de paralaxe cognitiva. Essa perspectiva, o motivo dessa perspectiva é que a medicina não quer desenvolver publicamente um raciocínio que garanta esse procedimento do corpo. A pergunta é: qual o motivo que a medicina esconde isso das outras pessoas que não entendem a medicina? E a minha convicção é que o motivo é o mesmo motivo em que Niels Bohr, no Acordo de Copenhague, ele afirmou que a física quântica não estuda as causas. A física quântica estuda somente os fenômenos. É exatamente idêntico ao Acordo de Copenhague. Então, nós podemos entender nesse ponto, como diria Karl Marx, existe uma infraestrutura que justifica toda uma superestrutura. Aí nós vamos ao Covid, aí nós vamos ao Ministério da Justiça,
E a discussão é, vamos vacinar, nós vamos obrigar, o governo vai obrigar, o Ministério da Justiça vai obrigar o presidente a comprar a vacina da China, a vacina que cura do Covid. Aí o Ministério da Justiça vai obrigar a vacinação. As pessoas serão obrigadas a tomar a vacina contra o Covid. Aí vamos à Constituição, artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, salvo em virtude de lei. Então, uma obrigatoriedade do Ministério da Justiça é uma lei diante do Pacto Federativo, República Federativa do Brasil. Então, vamos ao fato histórico. Surge uma doença chamada, o nome científico, posso dizer o nome científico, porque não tem uma definição dessa palavra ciência, não existe, como não existe uma definição da palavra filosofia, mas vamos a esse termo para ficar fácil o entendimento. O nome científico, Covid-19. Aí já existe uma série de informações, né? O que está falando por trás? Está falando assim, que os chineses testaram, ou quem inventou esse Covid, já está no teste número 19. E o teste número 19, né? O teste número 19, ele foi um sucesso. Aí a China, o primeiro caso dessa doença foi na China. Então, é uma doença que não foi produzida, como informou Baruch Spinoza. O Baruch Spinoza garantiu que o motivo de qualquer doença é a tristeza. E se nós formos utilizar a física quântica, nós podemos comprovar o argumento de Spinoza. Mas Spinoza não conheceu o Covid-19. E ele não foi produzido por tristeza. Ele foi produzido na China, o primeiro lugar que surgiu. Agora, o Ministério da Justiça obriga o presidente da República Federativa do Brasil comprar a vacina da China. Os mesmos que produziram a doença produziram a vacina. E o Ministério da Justiça obriga as pessoas a tomarem a vacina. Então, o materialismo histórico de Karl Marx, alguém vai falar assim, ele é marxista. Alguém vai falar isso aí quando vê meu vídeo. Tá vendo? Eu encontrei o defeito do Wilson Marx, ele é marxista. Então ele é Lula, então ele é comunista, então... E aí vai. As pessoas adoram fazer estereótipos. Eu não conheci Karl Marx, eu não sou um especialista na teoria de Karl Marx, até acredito que existe um grupo, ou vários grupos, que seguiram a ideologia dele e fizeram coisas... porque aí as pessoas vão falar assim, Hitler era ruim, Lenin era ainda pior do que Adolf Hitler. Bom, eu não posso afirmar que essas pessoas eram ruins, porque
eu afirmar que essas pessoas eram ruins, eu teria que afirmar que o atual presidente do Brasil é ruim, que o presidente anterior do Brasil é ruim, e assim vai até o primeiro presidente, porque o ato que é cometido por esses atuais políticos, qual a diferença do ato cometido pelo Lenin? Qual a diferença do ato cometido por Adolf Hitler? Aí as pessoas mataram milhares. Aí eu vou perguntar assim, o ato desses atuais, ou do primeiro até o último da República Federativa do Brasil, até o atual, o ato desses, aonde que ele é melhor do que Adolf Hitler? Qual que é a relação que tem essa informação com Elberton, Estados Unidos, Geórgia, estado da Geórgia, cidade de Elberton? Se você colocar no Google Maps, você vai identificar as pedras da Geórgia. As pessoas conhecem como os mandamentos do demônio, né? Vamos falar assim para os escatologistas ou para os religiosos. Então, nós podemos perceber que existe uma infraestrutura. Nas pedras da Geórgia está dizendo assim que tem um objetivo, quem escreveu tem por objetivo a redução populacional a 500 milhões de pessoas. Como nós temos 8 bilhões, então quem fabricou as pedras da Geórgia, quem fez o monumento, quem gastou dinheiro fazendo esse monumento, estava informando assim para o mundo, olha, nós vamos reduzir as pessoas, nós vamos reduzir a humanidade para 500 milhões. Né? E isso, quem achar que é loucura o que eu estou falando, pega um avião e vai aos Estados Unidos. O estado é Geórgia, a cidade é Elberton. E veja, aprenda aí primeiro o idioma e vá lá e vê a tradução, leia nas pedras, está escrito. Um dos objetivos das pessoas, do dono dessas pedras, do proprietário, do grupo ou do proprietário, um dos objetivos é a redução populacional. E qual que é o sonho de Adolf Hitler? Qual que é a diferença das pedras da Geórgia para Adolf Hitler? O Hitler é mais famoso e ele fez. Ele não só colocou como projeto. Então, acontece o seguinte, a infraestrutura anunciada ali no materialismo histórico de Karl Marx, ela age realmente, como ela está agindo agora, né? Porque tem tantas pessoas que estão aí nos bares aqui em Belo Horizonte. Tem pessoas que os bares à noite, todas as noites, durante o dia também, os bares estão lotados. Aí falam assim, a pessoa que vamos proibir o uso de álcool porque ficou comprovado que a pessoa que está bebendo contrai o Covid. Mas os bares estão lotados. Um monte de pessoas bebendo. O contato no ônibus, né? A pessoa é obrigatório o uso de máscara. Aí no ônibus está todo mundo de máscara, mas está um ônibus lotado. Uma pessoa, se ela tem gente ali que não precisa nem segurar porque não tem espaço para cair. É isso que acontece nos coletivos públicos das grandes cidades. Qual que é a eficácia da máscara ali? O Ministério da Justiça vai obrigar aos ônibus colocar uma distância de
2 metros entre cada um dos usuários? Ficam aí essas reflexões. Ficam aí essas reflexões. Filosofia Instantânea, eu sou o Wilson Marques. Muito obrigado a todos.